Tem coisas que a gente vive e tenta esquecer, mas tem aquelas que, mesmo com o tempo, continuam vivas, como uma cicatriz que não fecha. Eu tinha uns 14 anos quando tudo aconteceu, e até hoje, quando falo disso, ainda sinto aquele arrepio subindo pelas costas. Eu morava com meus pais no bairro de São Sebastião, zona norte de São Paulo. Era um bairro tranquilo na época, muita gente se conhecia, as crianças brincavam na rua até tarde, e a vida seguia um ritmo quase preguiçoso. Só que naquele inverno de 1975, alguma coisa mudou. Começou com barulhos, sons estranhos durante a madrugada, uivos longos, arrastados, que vinham das matas do morro perto de casa. A gente ouvia isso e achava que era cachorro, talvez um lobo-guará perdido, ou coisa da nossa cabeça. Mas não era. Na primeira vez que ouvi, eram umas 2 da manhã. Eu tinha acordado para beber água e fui até a cozinha. A janela dava para o quintal, e foi ali que escutei. Um uivo longo, mas não era de cachorro. Era mais grave, mais sofrido, como se fosse um grito preso em forma de lamento. O som parecia vir de cima do morro. Fiquei paralisado, e depois daquele uivo, veio um silêncio tão pesado que dava para ouvir meu próprio coração batendo. No dia seguinte comentei com meu pai. Ele disse que também tinha ouvido, mas achava que era coisa da vizinhança. Algum cachorro de rua machucado. Só que os uivos voltaram, todas as noites, sempre no mesmo horário. E então vieram os primeiros relatos. Um vizinho apareceu na rua dizendo que alguém, ou alguma coisa, tinha invadido o galinheiro dele e matado todas as aves. Não levou nenhuma, só matou. Galinhas com o pescoço quebrado, penas espalhadas, garras, marcas de garras enormes nas tábuas da cerca. A polícia foi chamada, mas não levou muito a sério. Disseram que devia ser um cachorro do mato, talvez um urubu, ou mesmo vandalismo. Mas os ataques continuaram. Em outras casas, os cachorros apareciam mortos, gatos sumiam, e o uivo estava cada vez mais perto. Até que uma noite, eu vi. Era uma sexta-feira. Me lembro como se fosse ontem. Tinha chovido o dia todo, e a rua estava cheia de poças d'água e barro. Eu tinha acabado de deitar, já estava com os olhos quase fechando, quando ouvi um barulho no telhado. Um arrastar, como se alguém, ou alguma coisa, estivesse andando por ali em cima. Fiquei parado, tentando entender se era só vento. Até que escutei o uivo, mas dessa vez era em cima da minha casa. Levantei devagar e fui até a janela. Quando olhei para o quintal, quase desmaiei. Tinha uma figura parada ali, perto do portão. Era alta, devia ter quase 2 metros de altura. A luz da rua estava fraca, mas dava para ver. Aquilo não era humano. Tinha pelos por todo o corpo. Os braços eram longos e terminavam em mãos, ou garras, enormes, e os olhos brilhavam num tom amarelado, quase dourado. Ele ficou parado ali por alguns segundos, como se soubesse que eu estava olhando, e então virou o rosto para mim. Eu me afastei da janela, tremendo. Caí sentado no chão, tentando entender o que estava acontecendo. Meu pai correu até o quarto quando ouviu o barulho, mas quando fomos até a janela de novo, não tinha mais nada, só o portão balançando com o vento, e marcas no chão, pegadas enormes, com 3 dedos. No dia seguinte chamamos a polícia. O oficial riu quando ouviu minha história, disse que eu tinha imaginação demais, mas meu pai viu as pegadas, ele viu o estado que eu estava, pálido, suando, quase sem conseguir falar. Não era invenção. Depois disso, várias outras pessoas começaram a relatar aparições parecidas. Uma senhora mais velha jurou que viu um homem-lobo pulando o muro do cemitério. Outro rapaz disse que foi perseguido por uma criatura enorme quando voltava do trabalho à noite. E então, do nada, tudo parou. Os uivos cessaram. Os ataques aos animais pararam. Era como se a criatura tivesse simplesmente desaparecido. Os moradores seguiram com a vida. As crianças voltaram a brincar na rua.
Os vizinhos pararam de falar sobre o assunto. Mas eu nunca esqueci, porque o que eu vi naquela noite não foi um cachorro, nem um urso, nem alguém disfarçado. Eu sei o que vi, e ninguém vai me convencer do contrário. Hoje, mais de 40 anos depois, às vezes me pego ouvindo o vento assobiar entre as folhas e fico esperando ouvir de novo aquele uivo, porque parte de mim acredita que aquilo ainda está por aí, só esperando o momento certo para voltar. Então, se algum dia você estiver na zona norte de São Paulo e ouvir um som estranho vindo da mata, preste atenção e não olhe pela janela, você pode não gostar do que vai ver. Eu nunca fui do tipo que acredita fácil nessas coisas. Lobisomem, fantasma, espírito. Sempre achei que era invenção, lenda de interior, coisa que o povo conta para assustar criança. Mas isso foi antes de eu colocar os pés em Joanópolis, antes daquela noite, antes de eu ser obrigado a assinar um documento, jurando que o que eu vi era real. Tudo começou em 2009, quando eu fui visitar um amigo que morava no interior de São Paulo, em uma cidadezinha chamada Joanópolis. Eu nunca tinha ouvido falar, mas ele insistiu. Disse que a cidade era tranquila, boa para descansar, cheia de cachoeiras e trilhas bonitas. Aceitei o convite e fui. A cidade é charmosa, cercada por mata, morros e uma névoa constante que parece sempre presente. Mas o que me chamou a atenção logo de cara foi uma estátua de lobisomem bem na entrada da cidade. Uma figura enorme, de garras para o alto, dentes expostos e olhos ferozes. Achei curioso. Meu amigo riu e disse: "Aqui é a capital do lobisomem, você não sabia?" Eu achei que era piada, mas todo mundo na cidade parecia levar isso bem a sério. Tinha loja vendendo lembrancinha de lobisomem, café com o nome de Uivo da Noite, até quadro na prefeitura falando do folclore local. E o mais estranho, um cartório com uma parede cheia de relatos oficiais, assinados por moradores que diziam ter visto o bicho. A maioria dos casos era antiga, dos anos 80, 90, mas havia alguns recentes, coisas escritas à mão, com nome completo, RG, tudo autenticado. Eu achei que era um tipo de teatro coletivo, mas havia algo no ar, uma tensão, uma energia estranha na cidade. Um silêncio à noite que parecia pesado demais. Na segunda noite, fomos para uma chácara nos arredores. Fica a uns 20 minutos do centro, já perto da mata. A casa era simples, de madeira, e ficava bem no fim de uma estradinha de terra. Chegamos no fim da tarde, fizemos um churrasco, demos risada, e por volta das 11 da noite, a galera começou a dormir. Eu fiquei na varanda sozinho, olhando as estrelas, e foi aí que tudo começou. Primeiro, ouvi um som longe, um uivo, bem agudo, prolongado vindo da mata. Arrepiei na hora, tentei me convencer de que era só um cachorro, um coiote ou sei lá, mas o som se repetiu, mais perto, mais alto, parecia mais consciente, quase humano. Entrei para dentro da casa, fechei as portas e fui tentar dormir, mas não consegui. O som não parava e em determinado momento ouvi outro barulho, galhos quebrando, como se algo estivesse se movendo pela mata, pesado, com passos marcados e o pior, grunhidos. Eu não queria acreditar, mas aquilo parecia estar se aproximando. Foi quando os cachorros da região começaram a latir desesperados, mas não era latido de alerta, era pânico, um latido com medo. Um por um, eles foram silenciando, como se algo tivesse feito eles calarem. Fui até a janela e abri uma fresta na cortina, e ali, sob a luz fraca da lua, eu vi uma figura enorme andando sobre duas pernas peluda, com os ombros largos e braços que quase encostavam no chão. O rosto era deformado, uma mistura de focinho e traços humanos. A pele brilhava, como se estivesse molhada, e os olhos eram amarelos e estavam fixos na casa. Fiquei imóvel.
Tinha certeza de que aquilo me viu. Ele deu um passo e outro. Chegou perto da cerca, cheirou o ar e então soltou um uivo tão alto, tão animalesco e tão humano ao mesmo tempo, que eu caí de joelhos, tremendo. Aquilo não era só um animal, não era uma pessoa fantasiada. Aquilo era outra coisa, algo que não devia existir. A criatura ficou ali por mais alguns segundos e depois simplesmente correu, rápido, ágil e em duas pernas, em direção à mata, sumiço completo, silêncio absoluto. Na manhã seguinte, quando contei o que vi, meu amigo empalideceu. Ele não riu, ele não achou engraçado, apenas disse: "Você também viu?" Me levou até o cartório da cidade. Lá, um funcionário me entregou uma folha em branco e disse: "Se quiser registrar, escreva com suas palavras. Isso nos ajuda." Eu fiquei em choque, mas sentei e escrevi tudo. No final, assinei meu nome, coloquei o RG. Eles carimbaram e penduraram minha folha na parede, junto com as outras. Eu nunca mais voltei a Joanópolis, mas às vezes, nas noites mais silenciosas, quando o vento sopra do jeito certo e o céu fica limpo demais, eu ainda escuto um uivo, distante, como um chamado. E eu sei, não era sonho, não era exagero. Eu vi um lobisomem e deixei isso registrado em cartório. Eu nunca fui de ter medo de andar à noite. Nasci e cresci no sertão do Ceará, entre estradas de terra, sítios isolados e noites estreladas. A vida sempre foi dura por aqui, mas tranquila. A gente aprende desde cedo a respeitar o mato, os bichos e o silêncio. Só que naquela noite, algo mudou. Algo saiu do mato. E até hoje eu não sei explicar o que era, mas sei o que não era. Não era humano. Era 2008. Eu morava com minha família num sítio perto de Tauá, interior do Ceará. Trabalhava em uma fazenda a uns 6 quilômetros de casa e fazia esse trajeto a pé todo dia. O sol caía, o céu ficava cor de laranja e eu seguia a estrada abaixo com minha mochila nas costas, ouvindo o som dos grilos e do vento cortando os galhos secos. Naquela noite, saí um pouco mais tarde. Tinha ficado ajudando o dono da fazenda a consertar uma cerca e acabei me atrasando. Quando finalmente peguei a estrada de volta, já era noite fechada. Não tinha lua. O breu era quase total e eu só enxergava uns poucos metros à frente, graças à lanterna velha que eu carregava. Comecei a andar como sempre fazia, tranquilo, pensando nas coisas da vida. Mas em certo ponto, tive a estranha sensação de que não estava sozinho. Parei, escutei. O som do mato tinha mudado. Não era o som comum do vento, era algo mais pesado, mais lento, como se alguém estivesse me seguindo. De longe, mas com passos marcados, passos grandes. Acelerei o passo, e o som também acelerou. Aquela estrada era deserta, não havia casa por perto, só mata e cercas velhas. De vez em quando, uns urubus dormindo em árvores secas. Mas agora o ar estava diferente. Pesado, elétrico, quase sufocante. De repente, meus ouvidos captaram um som que me paralisou. Um rosnado, grave, profundo, vindo da lateral do mato. Eu virei a lanterna na direção do barulho e vi o mato se movendo, alto, como se algo grande estivesse agachado ali, escondido. Não pensei duas vezes, corri, mas o que quer que fosse, correu também. Era como se estivesse brincando comigo. Eu ouvia os galhos se quebrando, os passos no barro e um som que parecia meio rosnado, meio respiração pesada. Não era um animal comum. Era grande demais, rápido demais e inteligente o suficiente para se manter fora da luz. Quando achei que já estava perto da entrada do meu sítio, tropecei. Caí de cara na estrada. Minha lanterna voou longe e naquele segundo eu senti a presença dele atrás de mim. Não era só medo, era algo maior, como se eu tivesse sido caçado. Me virei com dificuldade e vi
Uma sombra enorme com duas pernas, braços longos, ombros largos e olhos brilhando no escuro. Os olhos estavam fixos em mim. A respiração daquilo era forte e eu podia ver o vapor quente saindo da boca. Mas ele não atacou. Ficou ali, me observando, como se estivesse decidindo o que fazer comigo. Por um segundo, eu pensei que ia morrer ali mesmo, naquela estrada seca, debaixo das estrelas, mas então, ele simplesmente deu um passo para trás e desapareceu no mato, como se nunca tivesse estado ali. Levantei com as pernas tremendo, peguei a lanterna e corri o resto do caminho até em casa. Quando cheguei, desabei na porta, chorando igual criança. Contei tudo para minha mãe. Ela olhou para mim, séria, e disse: "Você viu ele? O bicho do sertão. Ele aparece quando sente cheiro de sangue ou de medo." Depois disso, comecei a ouvir histórias. Histórias que os mais velhos contavam, mas que eu nunca dei atenção. De um ser que aparece nas noites sem lua, que anda como homem, mas caça como bicho. Um ser que persegue, mas raramente ataca, porque ele gosta de assustar. Alguns chamam de alma penada, outros de encantado, mas a maioria aqui conhece por outro nome: lobisomem. Algumas semanas depois, um vaqueiro da região encontrou uma fileira de animais mortos em sua fazenda. Não tinham sido comidos, só mortos, com os pescoços esmagados. A polícia apareceu, tirou foto, mas ninguém explicou nada. Disseram que foi ataque de animal. Mas que tipo de animal mata e não se alimenta? Nunca mais voltei a andar sozinho naquela estrada. Até hoje, quando escurece, eu tranco todas as portas, apago as luzes e fico em silêncio, porque às vezes, quando o vento passa por entre as árvores secas e o céu está escuro demais, eu ainda ouço